Você acredita que 1 milhão de quilômetros é uma sentença de morte para qualquer motor? Meu Honda Civic 2004 acaba de cruzar essa marca, e a cara dos mecânicos ao abrir o capô é um poema. Simplesmente não podem acreditar. O segredo não foi ter sorte na concessionária nem comprar o modelo mais caro. O segredo são 21 hábitos avançados que as concessionárias prefeririam que você nunca soubesse. Enquanto o resto do mundo se esgota pagando parcelas eternas e sofrendo a depreciação brutal de um carro novo a cada 5 anos, eu dirigi a mesma relíquia por 2 décadas. O resultado? Mais de $100 mil economizados e um motor que soa melhor que muitos modelos 2024 que vivem na oficina. Nos próximos minutos vou revelar os pilares da imortalidade mecânica. Mas muito cuidado, porque o hábito número 1 vai totalmente contra o que te contaram sobre manutenção e é, ironicamente, o que mais vida dá ao seu motor. Você está pronto para deixar de ser o caixa eletrônico das agências? Começamos agora mesmo. Hábito número 21. Deixar o motor em marcha lenta apenas 10 segundos antes de dirigir, nada mais. Durante décadas nos disseram que era preciso aquecer o motor vários minutos antes de movê-lo, especialmente no inverno. Nossos pais faziam isso, nossos avós faziam isso, e naturalmente assumimos que era a forma correta. Mas essa prática vem da era dos carburadores e dos motores que realmente precisavam de tempo para se estabilizar. Os motores modernos com injeção eletrônica são projetados para condução quase imediata, e mantê-los em marcha lenta prolongadamente é na realidade uma das piores coisas que você pode fazer a eles. Quando o motor está em marcha lenta a frio, a gasolina não queima completamente. Essa gasolina sem queimar lava as paredes dos cilindros, arrastando a película de óleo que deveria protegê-los. Além disso, o motor se aquece muito mais lentamente em marcha lenta do que quando está sob uma carga leve de condução. Ficar ali parado desperdiçando combustível enquanto se formam depósitos de carbono não está protegendo nada, está causando dano gradual. A técnica correta que aprendi com um engenheiro de motores é simples e precisa. Você liga o motor, conta até 10 enquanto verifica se todos os sistemas estão funcionando, se as luzes do painel se apagam corretamente, se não há ruídos estranhos. Esses 10 segundos são suficientes para que o óleo comece a circular e chegue aos componentes críticos. Depois você dirige, mas aqui está a chave: dirige suavemente. Nada de acelerações bruscas, nada de rotações altas, apenas movimento gentil durante os primeiros quilômetros. O motor se aquece muito mais rápido e uniformemente sob carga leve do que parado em ponto morto. Os benefícios são imediatos e mensuráveis. Hábito número 20. Dirigir suavemente durante os primeiros 5 quilômetros após dar a partida sem exceções. Este hábito está diretamente conectado com o anterior e é igualmente crítico para alcançar quilometragens astronômicas. Um motor frio é exatamente como um atleta que acaba de levantar da cama. Os músculos estão tensos, as articulações rígidas, todo o corpo precisa de um aquecimento gradual antes de poder render ao máximo. Pedir a esse atleta que corra uma maratona sem alongar é garantia de lesão. O mesmo acontece com seu motor. Quando o motor está frio, as peças metálicas estão contraídas. Os pistões, os cilindros, os anéis, tudo está em suas dimensões menores devido à temperatura baixa. As tolerâncias entre componentes são mais apertadas do que o normal. Os fluidos, o óleo e o fluido de transmissão estão espessos como mel frio. Eles fluem, mas não com a facilidade que terão uma vez quentes. As juntas e vedantes estão rígidos. Nesse estado, uma aceleração brusca é como pedir a alguém que faça yoga avançado sem ter alongado primeiro. Algo vai sofrer danos. Minha técnica pessoal durante esses primeiros 5 quilômetros é tão estrita que meus passageiros às vezes comentam sobre o quão cuidadoso eu dirijo. Imagino que tenho uma xícara de café cheia até a borda no porta-copos. Cada aceleração, cada freada, cada curva deve ser tão suave que nem uma gota se derrame. Mantenho as rotações abaixo de 2.500. As trocas de marcha na transmissão automática ocorrem cedo e suavemente. Hábito número 19. Trocar o óleo a cada 5.000 quilômetros sem exceções nem desculpas. Aqui é onde vou contradizer diretamente o seu manual do proprietário e tenho 20 anos de evidência para sustentar o porquê. O manual do meu carro diz que posso trocar o óleo a cada 10.000 quilômetros se usar sintético.
As concessionárias modernas estão empurrando intervalos ainda mais longos, alguns sugerindo 15.000 quilômetros. Mas esses números não estão calculados pensando que seu carro chegue a 1 milhão de quilômetros. Estão calculados pensando na garantia de 100.000 quilômetros e em fazer você voltar a comprar um carro novo o mais rápido possível. Os fabricantes sabem algo que não te dizem abertamente. Quando calculam o custo total de propriedade desde sua perspectiva de negócio, não lhes convém que seu carro dure demais. Precisam que você venha a cada 5 ou 7 anos comprar outro. Os intervalos longos de óleo garantem que o motor se degrade rápido o suficiente para que eventualmente você precise de um novo ou decida que é o momento de trocar de veículo. É um design deliberado de obsolescência programada disfarçado de conveniência para o cliente. A realidade técnica é brutal. O óleo se degrada com o uso, isso é inevitável. Cada explosão dentro do cilindro contamina o óleo com partículas microscópicas de combustão. Cada rotação do virabrequim desgasta minuciosamente os rolamentos, liberando partículas metálicas. Com o tempo, seu óleo se torna uma sopa carregada de contaminantes que atuam como lixa líquida circulando por todo o motor. Aos 10.000 quilômetros, esse óleo já está exausto, degradado, cheio de partículas. Tecnicamente ainda lubrifica, por isso o motor não para, mas está causando desgaste acelerado que você não pode ver até que seja tarde demais. Minha regra pessoal há quase 20 anos é inabalável. A cada 5.000 quilômetros exatos, troca de óleo e filtro. Não importa se o óleo ainda parece limpo. Não importa se o carro parece bom. Não importa o quanto me digam que é desnecessário. A cada 5.000 quilômetros, como um relógio. Hábito número 18. Usar óleo sintético da mais alta qualidade disponível sem importar o custo. Esta é outra área onde muita gente tenta economizar dinheiro no lugar errado. Durante os primeiros 200.000 quilômetros do meu carro, usava óleo convencional econômico. Comprava o que estava em oferta, pensando que óleo é óleo. Quase destruí meu motor com essa mentalidade. O ponto de virada veio quando um engenheiro automotriz amigo meu me mostrou algo que mudou completamente minha perspectiva. Ele me levou a um laboratório onde analisam óleos usados. Sob o microscópio, o óleo econômico depois de 5.000 quilômetros parecia água lamacenta. A estrutura molecular estava completamente quebrada. Os aditivos tinham desaparecido. Era basicamente óleo de cozinha sujo. Depois ele me mostrou óleo sintético premium com a mesma quantidade de uso. A diferença era assombrosa. O óleo sintético mantinha sua estrutura molecular quase intacta. Os aditivos ainda estavam presentes e ativos. Parecia quase novo. Nem todos os óleos são iguais, isso ficou brutalmente claro. Os aditivos são a chave secreta que ninguém te explica. Quando você vê uma garrafa de óleo, não está comprando apenas o óleo base. Está comprando um pacote completo de aditivos químicos projetados para proteger seu motor. Hábito número 17. Trocar o líquido de arrefecimento a cada 2 anos religiosamente sem importar como se veja. O líquido de arrefecimento é literalmente o sangue vital do seu motor, mas é provavelmente o fluido mais ignorado em toda a manutenção automotiva. A maioria das pessoas só pensa no líquido de arrefecimento quando vê a luz de temperatura subindo ou quando há um vazamento visível. Para então, o dano invisível já está feito. Cometi o mesmo erro durante anos. Esperava que aparecessem problemas para sequer pensar no líquido de arrefecimento. Afinal, o líquido parecia limpo e verde. O nível estava correto, não havia vazamentos visíveis. Tudo parecia estar bem. Mas o que eu não sabia é que o líquido de arrefecimento não apenas evapora, ele se degrada quimicamente de formas que você não pode ver. O líquido de arrefecimento tem 2 funções críticas. Primeira, obviamente transferir calor do motor para o radiador. Mas segunda, e isto é o que a maioria não sabe, proteger todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Esses aditivos anticorrosivos têm uma vida útil limitada. Depois de aproximadamente 2 anos de serviço, esses aditivos se esgotam. O líquido de arrefecimento literalmente se torna ácido. Começa a atacar quimicamente as superfícies metálicas com as quais está em contato. Alumínio do motor, cobre do radiador, ferro da bomba d'água. Tudo começa a corroer lentamente por dentro. Aprendi isso da maneira mais difícil. Por volta dos 300.000 quilômetros, meu radiador começou a mostrar sinais de corrosão interna. Pequenos vazamentos apareciam e desapareciam.
A bomba d'água começou a fazer barulho. Quando finalmente abrimos o sistema, o dano era visível. Depósitos de corrosão por toda parte. Tudo porque eu estive usando o mesmo líquido de arrefecimento por quase 5 anos pensando que enquanto parecesse bem, estava bem. Esse erro quase me custou o motor. Desde esse momento tomei uma decisão inabalável. Marco no meu calendário a cada 2 anos exatos a data de troca do líquido de arrefecimento. Coloco um alarme no meu telefone. Trato isso com a mesma seriedade que aniversários importantes. Não importa se o carro parece estar funcionando perfeitamente. Não importa se o líquido de arrefecimento ainda parece cristalino. Não importa se o mecânico me disser que não é necessário ainda. A cada 24 meses, religiosamente, o sistema completo é drenado, limpo e preenchido com líquido de arrefecimento fresco da especificação exata do fabricante. Hábito número 16. Inspecionar e limpar o filtro de ar a cada 10.000 km sem pular nenhum. O filtro de ar é literalmente os pulmões do seu motor, mas é uma daquelas peças que as pessoas esquecem completamente até que o carro comece a se comportar mal. Durante anos eu também o ignorei, confiando que o intervalo de 30.000 km que o manual sugere era suficiente. Estava completamente errado e isso me custou dinheiro em combustível desperdiçado. Um filtro de ar sujo pode aumentar seu consumo de combustível em até 20%. Deixe-me repetir isso porque é crítico. 20%. Isso significa que se normalmente você gasta $100 por mês em gasolina, poderia estar gastando 120 simplesmente porque seu filtro está obstruído. Multiplicado por 12 meses, são $240 anuais jogados no lixo. E isso é apenas o combustível. O motor também sofre porque não consegue respirar adequadamente. A mistura ar-combustível sai de equilíbrio. Os sensores têm que compensar. Todo o sistema trabalha menos eficientemente. Minha rotina atual é simples, mas extremamente efetiva. A cada 10.000 km exatos, marco um compromisso comigo mesmo para revisar o filtro de ar. Não é apenas uma inspeção superficial. Tiro o filtro completamente de sua caixa. Eu o examino sob boa luz como um detetive procurando evidências. Procuro óleo, o que indicaria que há um vazamento em algum lado do sistema de admissão. Procuro umidade excessiva, que poderia significar que o dreno da caixa do filtro está obstruído. Procuro deformações ou danos na moldura do filtro que poderiam permitir a entrada de ar sem filtrar. Se o filtro estiver moderadamente sujo, mas ainda tiver vida útil, eu o limpo. Não apenas o sacudo e o coloco de volta. Tenho uma rotina específica. Primeiro bato nele suavemente contra uma superfície dura para eliminar o pó superficial solto. Depois uso ar comprimido, mas aqui está o truque crítico que muita gente faz errado. Sopro o ar desde o lado limpo para o lado sujo, de dentro para fora. Isso empurra a sujeira para fora das fibras do filtro em vez de empurrá-la mais profundamente. Nunca uso água nem nenhum líquido limpador, a menos que seja um filtro especificamente projetado para ser lavado. Hábito número 15. Trocar as velas preventivamente segundo as especificações sem esperar que falhem. Este é o erro que comete mais de 80% dos motoristas e eu me incluo nesse grupo durante meus primeiros anos. Esperam que as velas falhem completamente antes de trocá-las. Eu aprendi essa lição da maneira mais cara e estressante possível. Eram 2 horas da madrugada. Voltava de uma viagem de trabalho por uma estrada quase deserta. De repente, meu carro começou a tremer violentamente. A luz de check engine começou a piscar. O motor soava como se tivesse soluço. Fiquei parado no meio do nada esperando um guincho por 3 horas em pleno inverno. O diagnóstico foi simples, mas frustrante. Uma vela tinha falhado completamente. As velas não te avisam gentilmente quando vão morrer. Não há uma luz de advertência específica. Não há um som gradual que piora. Um dia seu carro liga perfeitamente, no outro parece que tem uma doença terminal. É tudo ou nada. Aqui está o truque que meu mecânico de confiança me ensinou depois desse incidente. As velas têm uma vida útil específica e previsível. As velas de cobre convencionais duram aproximadamente 30.000 km. As de platina chegam a 60.000. As de irídio podem alcançar 100.000. Estes não são números arbitrários, são baseados em testes extensivos de desgaste do eletrodo. Não espere ver sinais de falha.
Os sinais não aparecem até que já seja tarde demais. Em vez disso, marque em seu calendário de manutenção a substituição preventiva baseada no tipo de vela que você tem e nas condições de condução. Hábito número 14. Limpar o corpo de borboleta a cada 40.000 quilômetros como um compromisso inadiável. Permita-me contar sobre o dia em que meu carro começou a ter personalidade própria e não do tipo bom. Acelerava quando tinha vontade. Morria nos semáforos de maneira aleatória. A marcha lenta soava como um liquidificador velho tentando moer pedras. Os sintomas apareceram gradualmente durante semanas até que se tornaram impossíveis de ignorar. Levei o carro à oficina temendo um reparo caro de transmissão ou sistema de injeção. O diagnóstico foi surpreendentemente simples. Corpo de borboleta completamente sujo. O corpo de borboleta é literalmente a garganta do seu motor. É onde o ar entra antes de se misturar com o combustível. Dentro há uma válvula borboleta, um disco de metal que se abre e se fecha para controlar exatamente quanto ar entra. Imagine tentar respirar através de um canudo que alguém entupiu parcialmente com mel pegajoso. Isso é exatamente o que acontece com o seu motor quando este componente se suja. Com o tempo, carbono, óleo e resíduos de combustão se acumulam nas bordas dessa válvula borboleta. Forma-se uma crosta preta e pegajosa que impede que a válvula se feche completamente. Os sensores de posição se confundem. O computador do motor não sabe exatamente quanto ar está entrando. Começa a fazer ajustes compensatórios que nunca são perfeitos. O resultado é exatamente o que eu experimentei. Comportamento errático, consumo aumentado, perda de potência, marcha lenta instável. Aqui está o que descobri sobre esta manutenção crítica. A cada 40.000 quilômetros, sem nenhuma exceção, limpo o corpo de borboleta completamente. Não é um procedimento complicado nem requer ferramentas especiais. Você retira o duto de admissão que conecta ao corpo de borboleta. Isso geralmente são apenas algumas braçadeiras. Compra um spray limpador específico para corpo de borboleta, custa cerca de 10 ou 12 dólares. Borrifa generosamente todas as superfícies internas, especialmente ao redor da válvula borboleta. Usa uma escova de dentes macia ou um pano para esfregar gentilmente a sujeira aderida. Deixa secar completamente antes de montar de novo. O processo completo leva talvez 30 minutos, incluindo o tempo de secagem. O custo total é menos de 20 dólares se você mesmo fizer. Mas se não fizer, seu motor desenvolverá problemas de aceleração, marcha lenta e consumo que podem custar centenas em diagnósticos e reparos desnecessários. Hábito número 13. Verificar a pressão dos pneus semanalmente com meu próprio manômetro digital confiável. Esta história mudou completamente minha perspectiva sobre algo tão simples quanto a pressão de ar nos pneus. Durante anos dirigi com aproximadamente 3 psi a menos do que o recomendado em todos os meus pneus. Não era muito, mal era perceptível. O carro não parecia ruim. Os pneus não pareciam murchos visualmente. Pensava que não importava muito e que estava tudo bem assim. O resultado dessa ignorância me custou mais do que eu imaginava. Gastei aproximadamente 200 dólares extras em combustível naquele ano apenas por essa pressão baixa. Além disso, tive que trocar os pneus 15.000 quilômetros antes do esperado porque eles tinham se desgastado de maneira desigual pelas laterais. A pressão correta dos pneus não é uma sugestão flexível, é ciência pura com consequências mensuráveis. Quando os pneus estão baixos, a superfície de contato com o asfalto aumenta. Isso cria mais resistência ao rolamento. Seu motor tem que trabalhar mais duro para mover o mesmo peso à mesma velocidade. Consome mais combustível para compensar essa resistência adicional. Os pneus também se desgastam de maneira desigual, concentrando o desgaste nas bordas em vez de distribuí-lo uniformemente. Mas aqui está o dado específico que mais me impactou quando aprendi. Para cada PSI baixo de pressão, você perde aproximadamente 3% de eficiência em combustível. Isso pode não parecer muito, mas os números se acumulam rapidamente. Se seu carro requer 32 PSI e você dirige com 29, está perdendo 9% de eficiência. Em um ano de condução média, isso se traduz literalmente em centenas de dólares desperdiçados que simplesmente evaporam no ar. Meu ritual semanal atual é religioso e inegociável. Todo domingo de manhã, antes que os pneus se aqueçam por dirigir, pego meu manômetro digital.
Não confio nessas máquinas barulhentas dos postos de gasolina que frequentemente estão descalibradas ou danificadas. Investi $20 em um manômetro digital de qualidade que guardo no meu porta-malas. Verifico os 4 pneus mais o de reserva. Ajusto a pressão exatamente segundo a especificação que está impressa em uma etiqueta dentro da moldura da porta do motorista. Não uso a pressão máxima que está impressa na lateral do pneu, essa é a pressão máxima que o pneu pode suportar, não a pressão ótima para seu veículo específico. Hábito número 12. Rodar os pneus a cada 10.000 km religiosamente sem pular nunca. Descobri este segredo de maneira acidental e cara. Notei que meus pneus dianteiros estavam se desgastando aproximadamente o dobro mais rápido que os traseiros. Quando finalmente tive que substituí-los, os dianteiros estavam completamente lisos enquanto os traseiros ainda tinham mais da metade de sua vida útil. Basicamente, eu estava desperdiçando 50% do meu investimento em pneus por pura ignorância. Meu mecânico me explicou algo que deveria ser óbvio, mas que nunca ninguém tinha me ensinado. Os pneus não se desgastam uniformemente por natureza devido a como funcionam os veículos. Os pneus dianteiros têm 3 trabalhos extremamente exigentes. Primeiro, suportam o peso do motor que na maioria dos carros está montado na parte dianteira. Segundo, lidam com toda a direção, girando constantemente enquanto você navega em curvas e mudanças de faixa. Terceiro, em muitos carros com tração dianteira, também lidam com a maior parte da frenagem devido à transferência de peso para a frente. Os pneus traseiros, em comparação, têm uma vida relativamente fácil, apenas rolam em linha reta a maior parte do tempo. Não giram para dirigir. Recebem menos peso. Em carros de tração dianteira, nem sequer estão impulsionando o veículo. Sem rotação regular, você termina na situação em que eu estava. Comprando pneus novos quando a metade do seu investimento original ainda tem muita vida útil disponível. É como jogar dinheiro no lixo. A rotação de pneus a cada 10.000 km distribui o desgaste igualmente entre as 4 rodas. É como revezar os jogadores em um time esportivo para que todos trabalhem igual e ninguém se esgote prematuramente. O padrão específico de rotação depende de se seus pneus são direcionais ou não direcionais e se seu carro é tração dianteira, traseira ou 4 rodas. A regra básica para a maioria dos carros de tração dianteira com pneus não direcionais é cruzá-los. Dianteiro direito vai para traseiro esquerdo, dianteiro esquerdo vai para traseiro direito, traseiros vêm para a frente do mesmo lado. Muitas oficinas fazem isso de graça se você compra os pneus com eles, ou cobram entre $10 e $20 se você paga pelo serviço. Eu aprendi a fazer eu mesmo com um macaco hidráulico e suportes. Leva talvez 40 minutos para fazer cuidadosamente. Desde que implementei esta prática religiosamente a cada 10.000 km, meus pneus duram 40% mais tempo do que antes. Hábito número 11. Usar exclusivamente combustível premium com o menor teor de etanol disponível. Você sabe qual é o erro mais caro que cometem milhões de motoristas a cada semana? Buscar o posto de gasolina mais econômico da cidade. Durante meus primeiros anos dirigindo, eu fazia exatamente o mesmo. Se um posto vendia a gasolina 5 centavos mais barata por litro, lá ia eu pensando que estava sendo inteligente com meu dinheiro. Grande erro que quase me custou milhares de dólares em reparos. O combustível barato pode economizar alguns dólares hoje, mas custará milhares a longo prazo. O problema principal é o etanol, esse aditivo supostamente ecológico que parece inofensivo, mas que na realidade é um assassino silencioso para seu sistema de combustível. O etanol é álcool, e o álcool tem uma propriedade química problemática. É higroscópico. Isso significa que absorve umidade do ar como uma esponja desesperada. Cada vez que você abre a tampa do seu tanque, entra ar úmido. O etanol em seu combustível absorve essa umidade. Com o tempo, você tem água misturada com sua gasolina. Essa umidade se torna corrosão dentro do seu tanque de combustível. As paredes internas de aço começam a oxidar, formando partículas de ferrugem que flutuam em seu combustível. Essas partículas viajam através das linhas de combustível, passam pelo filtro e eventualmente chegam ao sistema de injeção. Mas o dano não termina aí. A umidade também causa estragos nas juntas de borracha. As juntas incham e se tornam moles. Perdem sua forma. Começam a vazar.
Os filtros de combustível entopem mais rapidamente com essa mistura de água, ferrugem e resíduos. Os injetores de combustível entopem com uma pasta pegajosa que nenhum aditivo pode limpar completamente uma vez que se forma. É como ter uma infecção crônica nas veias do seu carro. O ponto de virada para mim veio quando comecei a ter problemas estranhos de partida. O motor às vezes ligava bem, outras vezes hesitava. Alguns dias a marcha lenta era áspera sem razão aparente. Levei o carro a 3 oficinas diferentes e ninguém conseguia encontrar o problema específico. Finalmente, um mecânico velho com décadas de experiência me fez uma pergunta simples: onde eu estava comprando minha gasolina? Quando lhe disse que sempre ia ao posto mais barato, ele balançou a cabeça. Explicou-me que esses postos frequentemente têm os tanques mais velhos e o combustível com mais teor de etanol, às vezes até 15%. Fiz uma mudança radical. Comecei a abastecer exclusivamente em postos de marca reconhecida que anunciam combustível top tier. Busquei especificamente postos que vendessem gasolina com no máximo 5% de etanol, ou até mesmo sem etanol quando estava disponível. Sim, custa aproximadamente 20 centavos a mais por litro. Em um tanque de 50 litros, são $10 adicionais. Mas os resultados foram imediatos e dramáticos. Hábito número 10. Dirigir antecipando o tráfego para evitar freadas e acelerações bruscas constantemente. A diferença fundamental entre um carro que dura 100 mil quilômetros e um que chega ao 1 milhão não está na marca nem no modelo. Está em como você pisa no acelerador e no freio a cada dia. Observei algo fascinante quando comecei a prestar atenção aos taxistas veteranos, aqueles que dirigem 200 mil quilômetros por ano e mantêm o mesmo veículo funcionando durante anos. Nunca, absolutamente nunca, aceleram como pilotos de Fórmula 1. Seu segredo não é velocidade, é a suavidade absoluta. Cada aceleração brusca é literalmente um microterremoto para seu motor. Os pistões batem mais forte contra as paredes dos cilindros. O óleo afina temporariamente pelo calor extremo gerado. A transmissão sofre um estresse desnecessário trocando sob carga pesada. Os suportes do motor flexionam violentamente. É como pedir a um maratonista que corra como velocista durante 40 km seguidos. Simplesmente não funciona e causa lesões. Minha técnica pessoal se tornou uma segunda natureza depois de anos de prática consciente. Imagino constantemente que tenho um copo de água cheio até a borda equilibrado no painel. Cada movimento que faço, cada toque no acelerador, cada aplicação do freio, cada mudança de faixa, deve ser tão suave que nem uma única gota se derrame desse copo imaginário. Quando vejo que o semáforo adiante está vermelho, tiro o pé do acelerador imediatamente e deixo o carro rodar. Não mantenho velocidade até o último segundo e depois freio forte. Antecipar. Quando preciso mudar de faixa, não faço isso bruscamente. Planejo com antecedência, sinalizo com tempo e me movo gradualmente. Quando acelero a partir de uma parada, pressiono o pedal suavemente e de maneira progressiva. Não há pisadas dramáticas. Tudo é fluido, contínuo, quase meditativo. Os resultados são absolutamente assombrosos. Hábito número 9. Trocar o fluido de freio a cada 2 anos sem importar como se veja ou como se sinta o pedal. Este é o erro que literalmente quase me custou a vida em uma estrada de montanha e que nunca voltarei a repetir. O fluido de freio parece exatamente o mesmo depois de 5 anos do que quando era novo. Transparente, limpo, aparentemente perfeito. Mas essa aparência é completamente enganosa e perigosa. O fluido de freio tem uma propriedade química crítica que a maioria das pessoas desconhece. É higroscópico, o que significa que absorve umidade do ar constantemente. Através das mangueiras de borracha microscopicamente porosas, através do reservatório que não está perfeitamente selado, a umidade encontra seu caminho para o líquido. Com o tempo, esse líquido que deveria ser 100% químico puro se contamina com água. A água e os freios são uma combinação perigosa por uma razão específica de física. A água ferve a 100 graus centígrados. O fluido de freio de qualidade ferve a mais de 200 graus. Quando você freia forte repetidamente, especialmente descendo uma montanha longa, os freios geram calor massivo. Se o seu fluido tem teor de água, essa água ferve e se transforma em vapor. O vapor é compressível. O líquido não é.
Quando você pisa no pedal de freio e há vapor nas linhas, o pedal literalmente afunda em direção ao chão enquanto o vapor se comprime. Seus freios falham justo quando você mais precisa deles. É absolutamente aterrorizante sentir como seu pé toca o chão enquanto seu carro continua acelerando ladeira abaixo sem controle. Comigo aconteceu. Estava descendo uma montanha depois de uma viagem longa. Estive usando os freios constantemente para controlar a velocidade. De repente, o pedal pareceu esponjoso. Depois afundou mais que o normal. Meu coração quase parou quando percebi o que estava acontecendo. Tive que usar o freio de mão e reduzir para marchas baixas para finalmente parar o carro. Foi uma experiência traumática que nunca quero repetir. Mas a umidade no fluido de freio causa outro problema menos dramático, porém igualmente caro. A água oxida o sistema internamente. Os cilindros mestres corroem. As pinças desenvolvem ferrugem interna. Hábito número 8. Inspecionar meticulosamente o sistema de escape a cada ano buscando qualquer vazamento ou sinal de corrosão. O sistema de escape é provavelmente o componente mais esquecido e subestimado em todo o carro. Ninguém pensa nele até que o carro soe como um trator destruído rugindo pela rua. Mas um vazamento silencioso e invisível pode estar matando seu motor lentamente sem que você tenha a menor ideia do que está acontecendo. Aprendi isso da maneira mais difícil e cara. Meu carro começou a consumir óleo misteriosamente. Não havia vazamentos visíveis no chão. Não havia fumaça azul no escape. Mas o nível de óleo baixava consistentemente entre trocas. Levei o carro a 2 oficinas diferentes. Ambas me disseram que eu precisava de anéis de pistão novos, um trabalho de mais de $2.000. Quase fiz. Mas algo me fez buscar uma terceira opinião. Encontrei um mecânico veterano com mais de 40 anos de experiência. Passou 2 horas inspecionando meticulosamente cada sistema. Finalmente encontrou algo que os outros tinham passado por alto completamente, um microvazamento no coletor de escape onde ele se conecta ao cabeçote. Era tão pequeno que não fazia nenhum ruído audível. Não havia fuligem visível, mas estava lá. Aquele pequeno vazamento estava criando um problema de contrapressão. Os gases de escape não podiam sair livremente. Parte desses gases estava sendo forçada para trás, encontrando seu caminho para o cárter através dos anéis de pistão. Esses gases contaminavam o óleo, fazendo com que se degradasse mais rápido e criando pressão interna que forçava o óleo para cima, consumindo-o. O reparo foi ridiculamente simples. $50 de uma junta nova e 30 minutos de trabalho. O consumo de óleo desapareceu completamente. Economizei mais de $1.800 em uma reconstrução desnecessária do motor. Hábito número 7. Trocar o óleo da transmissão a cada 50.000 km religiosamente. O óleo da transmissão é literalmente o sangue vital de um dos componentes mais caros de se reparar em qualquer veículo. Uma transmissão reconstruída ou substituída pode facilmente custar entre $4.000 e $7.000, dependendo do modelo. Mas a maioria dos motoristas ignora completamente este fluido crítico até que já seja tarde demais. Eu cometi esse erro com meu primeiro carro e paguei o preço total. Durante anos, nunca pensei no óleo da transmissão. O carro trocava bem as marchas. Não havia ruídos estranhos. Tudo parecia estar funcionando perfeitamente. Então, por volta dos 180.000 quilômetros, comecei a notar trocas duras ocasionais. Pequenos trancos ao trocar de segunda para terceira. Nada dramático, apenas ligeiramente perceptível. Ignorei pensando que era normal para um carro com aquela quilometragem. Erro massivo. 6 meses depois, a transmissão falhou completamente. Quando a abriram, o dano era óbvio. O óleo estava preto como piche e cheirava a queimado. Estava cheio de partículas metálicas microscópicas, limalhas das engrenagens e embreagens que estiveram se desgastando. Aquele óleo contaminado tinha atuado como lixa líquida circulando por todos os componentes delicados. O reparo me custou $4.500, um golpe financeiro devastador que me ensinou uma lição cara. A transmissão é uma caixa cheia de engrenagens girando a milhares de rotações por minuto e embreagens deslizando sob pressão massiva. Com cada operação normal, liberam-se partículas microscópicas. Depois de 50.000 quilômetros, esse óleo está exausto. Perdeu suas propriedades lubrificantes. Está contaminado com metal. Tornou-se mais fino pelo calor constante. Está cheio de ácidos de decomposição.
Tecnicamente ainda permite que a transmissão funcione, mas está causando desgaste acelerado invisível. Minha regra atual é matematicamente simples e fácil de lembrar. A cada 3 trocas de óleo do motor, faço uma de transmissão. Hábito número 6. Lavar o motor a vapor profissionalmente a cada 6 meses sem falta. Este hábito soa estranho na primeira vez que você o ouve, mas revolucionou completamente a manutenção do meu carro. Lavar o motor regularmente. Não o exterior do carro, o motor em si. Durante anos pensei que era suficiente manter limpo apenas o que se via por fora. Mas estava completamente errado e não entendia as consequências térmicas. Um motor sujo acumula camadas de graxa, poeira, óleo derramado e resíduos de combustão. Essa sujeira não é apenas antiestética, atua como uma manta térmica isolante que impede a dissipação correta do calor. Seu motor foi projetado para dissipar calor através de suas superfícies externas. Quando essas superfícies estão cobertas de sujeira, o calor fica preso dentro. O resultado é o superaquecimento crônico de baixo nível que acelera o desgaste de todos os componentes internos. Além disso, a eficiência do combustível é reduzida porque o motor tem que trabalhar mais duro quando está mais quente do que o ideal. É como se seu motor estivesse correndo uma maratona usando um casaco de inverno em pleno verão. A temperatura interna sobe. Os componentes expandem mais do que deveriam. As tolerâncias são afetadas. O óleo afina mais do que o normal. Tudo funciona sob estresse térmico adicional completamente desnecessário. A cada 6 meses, levo meu carro a um serviço especializado onde usam vapor de alta temperatura para limpar o motor. O vapor é a chave porque penetra na graxa sem necessidade de jatos de água de alta pressão que podem danificar componentes elétricos. O vapor dissolve efetivamente toda a sujeira acumulada enquanto é suficientemente suave com os sensores, conectores e módulos eletrônicos. O técnico cobre cuidadosamente os componentes elétricos sensíveis com sacos plásticos antes de começar. Depois aplica o vapor metodicamente sobre todas as superfícies do motor, deixando que o calor e a umidade façam o trabalho de dissolver a graxa. Finalmente, usa panos para limpar os resíduos soltos. O motor fica brilhante como novo. Se você decidir fazer em casa, pode usar água sob pressão muito suave, mas deve ser extremamente cuidadoso. Proteja sempre o alternador, a caixa de fusíveis, os conectores do sistema de injeção, o módulo de ignição. Use desengraxante específico para motores. Nunca use detergente de cozinha que pode deixar resíduos. Borrifa o desengraxante, deixa agir por alguns minutos, depois enxágua suavemente com água em baixa pressão. A diferença é notável imediatamente após a primeira limpeza. Hábito número 5. Substituir preventivamente todas as mangueiras de arrefecimento a cada 5 anos. As mangueiras de borracha que transportam o líquido de arrefecimento entre o motor, o radiador, o termostato e o núcleo do aquecedor estão constantemente expostas a condições extremas. Calor intenso do motor, pressão do sistema de arrefecimento, vibração constante, químicos agressivos no líquido de arrefecimento. Com os anos, essa borracha se deteriora inevitavelmente. As mangueiras que eram flexíveis quando eram novas tornam-se rígidas como tubos de plástico. Pequenas rachaduras começam a aparecer na superfície externa. Em alguns casos, a mangueira incha como um balão em seus pontos mais fracos. Todos estes são sinais de alerta de que a falha é iminente, mas a maioria das pessoas os ignora completamente até que seja tarde demais. Um pequeno vazamento de líquido de arrefecimento pode não parecer crítico a princípio. Você perde um pouco de líquido, completa ocasionalmente e continua dirigindo. Mas o problema real é que mesmo um pequeno vazamento introduz ar no sistema de arrefecimento. Esse ar forma bolhas que interferem na circulação correta do líquido de arrefecimento. O líquido de arrefecimento precisa fluir continuamente em um circuito fechado. As bolhas de ar criam pontos onde o líquido de arrefecimento não consegue chegar. Essas áreas do motor começam a superaquecer localmente. Com o tempo, isso pode causar empenamento do cabeçote, falha da junta do cabeçote ou danos aos pistões. Reparos que facilmente custam $3.000 ou mais. Hábito número 4. Manter o tanque de combustível sempre acima de 1/4 de tanque sem exceções. Quantas vezes você viu alguém dirigindo com o ponteiro do combustível colado no E, quase na reserva, pensando que está maximizando o uso de cada gota?
é um dos erros mais caros que você pode cometer e que encurtará dramaticamente a vida da sua bomba de combustível. A bomba de combustível está submersa dentro do tanque por uma razão específica de engenharia. Ela se resfria com a gasolina que a rodeia. Quando o nível do tanque está baixo, a bomba está parcialmente exposta ao ar. Em vez de estar cercada de combustível fresco que a mantém fria, ela está trabalhando no ar quente. As bombas de combustível geram calor durante a operação normal. Esse calor precisa se dissipar. Quando a bomba não tem combustível suficiente ao redor para resfriá-la, a temperatura interna sobe dramaticamente. Os componentes elétricos superaquecem. Os rolamentos se desgastam mais rápido. O motor da bomba trabalha mais do que o projetado. Eventualmente, ela queima prematuramente. Mas há outro problema igualmente sério. No fundo de cada tanque de combustível há sedimentos. Partículas de ferrugem se o tanque for de aço. Resíduos de combustão. Contaminantes que chegaram com o combustível ao longo dos anos. Tudo isso se assenta no fundo. Quando você dirige com o tanque quase vazio, a bomba está literalmente sugando desse fundo onde estão todos os sedimentos concentrados. Esses sedimentos passam pelo filtro de combustível, encurtando sua vida útil. Os que passam pelo filtro vão diretamente para os injetores, entupindo-os gradualmente. É como beber do fundo de uma garrafa de água que esteve parada por meses. Toda a sujeira está concentrada ali. Vi bombas de combustível que falharam com apenas 80 ou 90 mil quilômetros porque seus donos tinham o hábito de dirigir constantemente na reserva. Uma bomba de combustível nova custa entre 400 e 600 dólares apenas a peça. A mão de obra pode adicionar outros 200 ou 300 porque em muitos veículos modernos você tem que retirar o tanque completo para acessar a bomba. Além disso, há o transtorno e o perigo de ficar parado. Minha regra pessoal é absolutamente simples e inabalável. Nunca, sob nenhuma circunstância, deixo o nível de combustível baixar mais do que um quarto de tanque. Hábito número 3. Trocar o filtro de combustível externo a cada 30 mil quilômetros sem pular. Este hábito aplica-se principalmente a veículos mais velhos ou certos modelos que ainda têm filtros de combustível externos acessíveis. Muitos veículos modernos têm o filtro integrado com a bomba dentro do tanque, tornando-o quase impossível de trocar regularmente. Mas se seu veículo tem um filtro externo montado em algum lugar do chassi, geralmente perto do tanque ou debaixo do carro, mantê-lo novo é crítico para a saúde do seu sistema de combustível. O trabalho do filtro é reter contaminantes antes que cheguem aos injetores. Partículas de ferrugem do tanque. Sedimentos. Água condensada. Qualquer impureza no combustível. Com dezenas de milhares de quilômetros, esse filtro se enche gradualmente. Quando está obstruído, restringe o volume de combustível que pode passar. Aqui está a parte enganosa que faz com que muita gente ignore o problema até que seja tarde demais. Em marcha lenta e condução suave, o motor mal precisa de combustível, então funciona perfeitamente normal mesmo com um filtro parcialmente obstruído. Tudo parece estar bem. Mas quando você pisa no acelerador a fundo para ultrapassar na rodovia ou subir uma ladeira íngreme, de repente o motor precisa de todo o volume de combustível que consegue obter. O filtro obstruído não consegue fornecer o suficiente. O motor fica sem fôlego. Perde potência dramaticamente. Em alguns casos, até gagueja ou falha momentaneamente. Isso cria o que se chama de condição pobre ou LEAN, onde há mais ar do que combustível nos cilindros. As misturas pobres são perigosas porque queimam muito mais quente que as misturas corretas. Essas temperaturas excessivas podem literalmente derreter buracos nos pistões ou queimar as válvulas com exposição suficiente. Mas mesmo antes de causar esse dano extremo, o filtro obstruído está matando sua bomba de combustível. A bomba foi projetada para empurrar combustível através de um sistema com resistência normal. Quando encontra um filtro entupido, tem que trabalhar o dobro ou o triplo para manter a pressão requerida. Hábito número 2. Revisar e ajustar o alinhamento e balanceamento a cada 20 mil quilômetros sem falta. Muitos motoristas veem o alinhamento como um luxo estético ou algo que só se faz quando o carro bate contra um meio-fio, mas na realidade é um dos investimentos mais inteligentes para a longevidade de todo o chassi. Um alinhamento incorreto significa que seus pneus não estão rodando paralelos entre si nem perpendiculares ao asfalto.
Basicamente, você está arrastando a borracha contra o pavimento em vez de permitir que ela rode livremente. Isso gera um desgaste desigual que pode destruir um jogo de pneus caros em apenas metade da sua vida útil esperada. Mas o dano vai muito além da borracha. Quando o alinhamento está fora das especificações de fábrica, o motor tem que trabalhar mais duro para vencer a resistência adicional e manter o veículo em linha reta, o que aumenta o consumo de combustível de forma silenciosa. Além disso, se você sente uma vibração no volante, tem um problema de desbalanceamento. Essa vibração não é apenas irritante. É uma série de microimpactos que se transmitem diretamente às buchas da suspensão, aos terminais de direção e aos rolamentos das rodas. É como se você estivesse batendo em cada componente com um martelo pequeno milhares de vezes por minuto. Um investimento de $50 a cada 20 mil quilômetros economizará centenas de dólares na substituição prematura de peças de suspensão e pneus. Meu carro parece tão estável e suave em velocidades de rodovia como se fosse novo, simplesmente porque nunca permito que as vibrações ou os puxões fatiguem os metais da minha direção. Hábito número 1. Escutar o motor diariamente para detectar mudanças auditivas de maneira imediata. Depois de dirigir o mesmo veículo por quase 1 milhão de quilômetros, meu ouvido se tornou a ferramenta de diagnóstico mais poderosa do meu arsenal, inclusive acima de qualquer scanner eletrônico. Minha rotina é inabalável. Toda manhã, antes de sair, dedico 30 segundos exatos para escutar atentamente o motor enquanto está em marcha lenta. Um motor saudável tem um som constante, uma sinfonia perfeitamente afinada de explosões controladas e peças metálicas movendo-se em harmonia. Com o tempo, você desenvolve a habilidade de notar quando um instrumento dessa orquestra desafina. Consegui detectar uma bomba d'água falhando semanas antes de vazar simplesmente por um assobio quase imperceptível que antes não estava lá. Identifiquei rolamentos do alternador desgastados por um chiado sutil e problemas de sincronização por uma mudança mínima no ritmo do motor. Esta habilidade, que se desenvolve gradualmente com a prática diária, me economizou mais dinheiro do que qualquer outra prática de manutenção. Ao detectar um problema quando é apenas um sussurro, você evita que se torne um grito ensurdecedor que termina em uma quebra catastrófica no meio da estrada. Não ignore os sons novos. Seu carro sempre o avisará que algo está errado antes de desistir completamente. Você só tem que aprender a escutar.